Bom, estamos nós outra vez aqui. O meu nome é Leandro Alano, eu sou o mordomo-mor da dinastia de Aves, da Casa de Lisboa, da dinastia de Aves, Trastâmara, Lisboa restaurada. É a Casa de Portugal, a Casa Imperial de Brasil, Portugal, Algarves e Império Ultramarino Lusitano. Nós estamos organizando a casa a pedido de Sua Alteza. Nós fomos nomeados no ano passado, no fim do ano passado. Eu já fiz transmissões me apresentando minhas propostas, meu passado, minha participação política, minha participação profissional, minha experiência e apresentei o meu plano de ação. E agora um tema que ficou pendente e já também sendo como a minha primeira participação semanal. A partir de agora, eu fiz os primeiros vídeos de apresentação. A partir de agora, nós vamos fazer uma apresentação semanal, aqui todos os sábados, ou todos os domingos, ou todas as sextas-feiras. Nós vamos transmitir e colocar um tema novo a cada vez. Tá? Então, eu prometi que agora nós íamos falar um pouco mais sobre as ADINs, ações diretas de inconstitucionalidades, que a gente entra junto ao Supremo Tribunal Federal e podemos levar propostas de substitutivos ou correções a estas inconstitucionalidades, como propostas legislativas, propostas populares de projeto de lei, né? Enfim, então vamos começar aqui com a leitura e no decorrer a gente faz mais comentários. Promovi a reunião de alguns constitucionalistas. Só para recapitular o que acontece. Eu sou participante já da Aliança Restauração Nacional já há bastante tempo. Faz 10 anos que eu estou participando. Este ano é o ano que faz 11 anos que eu estou participando da monarquia, mas faz 30 anos que eu tenho participação na política, militância política, participação, trabalho, campanha, liderança partidária, dirigente. Enfim, me afastei um pouco com o exército e com o jornalismo, me afastei um pouco e recentemente estou voltando. Tá? Nos últimos 10 anos me aproximei do movimento monarquista, me identifiquei com a restauração da monarquia como uma forma de a população ter melhores serviços, com a população ter um desenvolvimento humano maior. E um estado de bem-estar social. Então, em 2015, nós reorganizamos a Aliança Restauração Nacional, naquela época se chamava Arena, e com essa reorganização nós propusemos estas ações diretas de inconstitucionalidades, esse estudo pela constitucionalidade e inconstitucionalidade da Constituição Federal, da República e os meios legais para a restauração da monarquia. Tá? Porque essas coisas eu realmente acredito. Nós não precisamos de uma insurreição armada, nós não precisamos de um plebiscito, enfim, os juristas vão dar o seu parecer sobre o que nós precisamos ou não. Bom, enfim, promovi a reunião de alguns constitucionalistas para discutir a constitucionalidade da Constituição e ir revisando até chegar a um modelo aceitável. O grupo não evoluiu muito nos seus estudos e quisemos fomentar que siga adiante. Quero que um corpo de autoridade jurídica, acadêmica, filosófica e teológica apresente um parecer que recomende a restauração e o revisionismo à nossa magistratura oficial nos países da comunidade de língua portuguesa e comunidade intelectual. Eu mesmo, pesquisando a questão, não só descobri que as constituições eram ilegais até 1824, como também o era a própria independência do Brasil. E se nos aprofundarmos nessa questão, chegaremos à transição da dinastia de Dom Afonso Henriques para a dinastia de Aves, ou seja, a primeira dinastia para a segunda dinastia. E é o milagre de Ourique, que foi quando se originou a primeira dinastia.
e o Estatuto Extraordinário que Roma outorga reconhecimento à autonomia da teocracia de Portugal. Ou seja, Portugal e Brasil como uma única nação, culturalmente e também de etnias, nas mesmas etnias. Portugal, Brasil, um Reino Unido, foi um Reino Unido, nós fomos a mesma coroa. Essas são as credenciais para reivindicar a primazia de Aves sobre a monarquia restaurada. Os pontos da primeira consulta que fiz aos especialistas são os que pus a seguir. Mas antes de passar para esses pontos, deixa eu te contar. Então, por que no vídeo anterior a gente falou sobre o sebastianismo? Nós somos os sebastianistas, eu disse que somos 3 correntes da monarquia. São os bragancistas, os independentes e nós, os sebastianistas. Tá? Na Aliança Restauração Nacional nós temos uma participação boa de bragancistas, mas basicamente a maioria somos os independentes e os sebastianistas, que somos as correntes mais fortes do movimento. Os independentes eles têm essa origem de diversas monarquias, títulos de nobreza, de antepassados, enfim, de alguns eclesiásticos também. Né? Esses são os independentes. Os sebastianistas somos que cremos. O sebastianismo surgiu em Portugal há muitos anos atrás. O sebastianismo até é sinônimo de querer voltar atrás, conservador, retrógrado na política, essa ideia. Por quê? Porque em Portugal existiam sebastianistas que acabou se tornando como uma seita praticamente, porque eram as pessoas que acreditavam que o rei Dom Sebastião não tinha sido morto na batalha de Alcácer Quibir. O rei Dom Sebastião, só para recapitular, ele foi rei, eu não me lembro desde que idade, desde dos 3 anos, parece, 4 anos, 5 anos, e ele foi rei durante a juventude toda dele. Ele faleceu muito jovem, segundo consta a história oficial, que ele faleceu jovem na batalha de Alcácer Quibir. Quem governou no lugar dele foi a avó dele, que é da família de Habsburgo, não me lembro o nome dela. E ela governou em nome dele até ele chegar à maioridade, com 15 anos, me parece, deram a maioridade para ele, e ele começou a governar, e ele era um rei, ele queria ser um rei guerreiro, queria ser um rei soldado, mas ele era muito jovem. E nessas batalhas ele teve algum sucesso, e na batalha de Alcácer Quibir, se conta que ele não foi encontrado, ele desapareceu. Então se conta que ele foi morto. Alcácer Quibir fica no Marrocos, uma guerra contra o Marrocos. E, na verdade, hoje, com documentos históricos, relatos históricos, se sabe que Dom Sebastião ele morreu velho em Madrid, quando Dom João IV fez o juramento da Imaculada Conceição. Se especula muito forte, né? Pesquisadores que foram em Madrid abriu os documentos há uns anos atrás, o historiador Tito Livio Ferreira descobriu muita coisa, descobriram que Dom Sebastião estava vivo quando Dom João IV fez o juramento da Imaculada Conceição. Então ele fez um juramento a um rei que estava ali, um rei ancião. Existe um quadro de Dom Sebastião ancião no palácio em Madrid. Então quer dizer que esse rei ele foi encarcerado. Agora deixa eu contar como é que foi a história. Ele escapou da batalha com vida. Ele foi preservado por templários, por cavaleiros, né, da Ordem de Cristo, e ele foi levado até uma nave, ou seja, um barco, né, uma embarcação, que levou ele para Roma. Ele teve uma certa dificuldade de escapar dessa batalha, mas ele escapou com vida. Ele em Roma, na Itália, ele passou alguns anos até ele conseguir chegar no Papa. Ele se apresentou para o Papa e pediu a restauração, né, do reino, que já estava nas mãos do sobrinho dele, né, do tio dele, mas o tio dele já era muito ancião e acabou falecendo, e a Espanha ocupou o reino de Portugal. O tio dele era o infante Dom Henrique. Não, infante Dom Henrique? Ele era prior do Crato. Então o que aconteceu? O prior do Crato assumiu. E aí a Espanha, né, os Habsburgo da Espanha, os Filipes, eles ocuparam Portugal. E obviamente que eles estavam de olho já em Portugal desde a Revolução de Aves. Eles sempre quiseram acabar com
a teocracia portuguesa. Por quê? Portugal era uma teocracia autônoma, não era dependente de Roma, não foi Roma que elegeu a dinastia portuguesa, foi uma cristofania, foi uma aparição de Jesus Cristo. Isso aí a gente vai falar outro dia sobre isso. A Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, que ele era conde de Portugal, isso lá no século XII. Estou falando lá do século XII, mas vamos voltar aqui. A dinastia de Aves, Dom Sebastião, século XVI. Século XVI. O Brasil já existia. O Brasil já tinha sido descoberto. Então, ele estava lá numa guerra, foi capturado. Aliás, foi capturado. Ele foi salvo, foi levado para Roma, chegou em Roma, se apresentou para o Papa. O Papa reconheceu que ele era ele mesmo. E o que fez? Entregou Dom Sebastião para a Espanha. E aí a monarquia espanhola, o que fez? Pegou ele, encarcerou ele. Ele ficou preso. E passou todos os anos dele preso. Então, o que acontece com isso? Essa história, ela era contada como lenda, né? Porque a história oficial é outra. A história oficial é que ele morreu em batalha, desapareceu, enfim. E sempre houve essa lenda, e o povo clamava pela volta de Dom Sebastião, porque a Espanha, quando assumiu o trono português, ela acabou com Portugal. Portugal, desde a Revolução de Aves, foi a maior potência militar e econômica do planeta. Portugal era dono de metade do mundo. Tá? E se nós formos ver a dinastia de Aves e a dinastia de Trastâmara, era herdeira da outra metade do mundo. Tá? E Dom Antônio César, ele é um Aves Trastâmara. Ele é herdeiro dos tronos português e espanhol. E essa é uma das razões do banimento de Dom Sebastião. O medo que tinha a Espanha da unificação da Espanha sob a coroa de Dom Sebastião. E da dinastia de Aves, né? Que também tinha o sangue dos Trastâmara, que já os Habsburgo não tinham mais. Os Habsburgo governavam a Espanha. Bom, voltando. Então, o que aconteceu? Ele foi ocultado, ele foi encoberto, ele é o rei encoberto. E sempre se esperou pela a volta de Dom Sebastião. E isso se criou uma lenda popular, muito famosa. Inclusive no Brasil existe o sebastianismo forte. Hoje a gente sabe que o sebastianismo é real, que realmente Dom Sebastião sobreviveu. Nós sabemos que ele tem descendência. Não ele tem descendência, mas existem herdeiros legítimos. E outros dias a gente conta porque Dom Antônio César é desta linhagem, porque ele é este herdeiro. Depois a gente conta. Mas enfim, esse é o sebastianismo. E o juramento da Imaculada Conceição. Dom João IV de Bragança, que foi o primeiro Bragança a assumir como regente, ele quando fez o juramento e assumiu o trono, ele não quis ser coroado. Ele disse que e aí foi criada uma dinastia de reis não coroados. Por quê? Porque eles não são reis, eles são regentes. Então o juramento da Imaculada Conceição era, primeiramente, a Imaculada Conceição, para mostrar que isso era um diferencial deles de serem católicos ou ortodoxos. Não é que eles eram adoradores de Maria, idólatras, enfim, não é isso. É que Portugal, eles precisavam mostrar lealdade a Roma e não a Constantinopla, né? Bizâncio, não a Bizâncio. Então, eles fizeram o juramento da Imaculada Conceição, coroando a Virgem Maria, da Imaculada Conceição de Jesus, a Imaculada Conceição de Maria, Jesus, como rainha de Portugal, até a vinda do verdadeiro rei. E que os Bragança, a família dos Bragança, assumiriam como regentes durante esse tempo, desse interregno. Foram 17 reis da dinastia anterior, descendentes de Dom Afonso Henriques, e depois da Revolução de Aves, que também são descendentes de Dom Afonso Henriques, que são os legítimos, até os Bragança. Dos Bragança em diante foram mais 17 reis.
reis, monarcas, imperadores, enfim. Depois a gente vai ver com precisão. Tá? Vocês podem pesquisar vocês pesquisem no canal do professor Loriel Rocha, vocês pesquisem no canal Rony Vambassa. Depois a gente vai colocar o link do canal de Rony Vambassa para vocês pesquisarem todos esses conteúdos. Então, tem aí a história de Dom Sebastião. Outro dia eu vou contar a história de Dom Afonso Henriques e o milagre de Eurique, que é a Cristofania de Eurique, a aparição de Jesus Cristo, enfim, outro dia eu vou contar sobre isso. E também outro dia, outra oportunidade, vou contar mais sobre a Revolução de Aves. Tá? Continuemos aqui com o nosso adinho. Na sequência, quero que se publique e tornarei a consultar até que toda a questão esteja resolvida. Está falando aqui sobre ação direta de inconstitucionalidade. Primeira consulta. Se a carta... Estamos falando da Constituição de 1988. Desculpa que eu abri um parênteses aqui. A Constituição de 1988. Se esta carta celebra um pacto federativo entre 4 tipos, entre 4 entes, ou seja, se o pacto federativo é entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Desculpa. Então, somando absolutamente mais de 5.000 entes entre municípios, Estados, Distrito Federal e União. Por que somente a União? Por que somente este último, que foi proponente, aprovou a Constituição? Por que os estados não aprovaram a Constituição? Por que o Distrito Federal não aprovou a Constituição? Por que os municípios não aprovaram a Constituição? Quando tu fazes um contrato, um convênio entre mais partes, todo mundo assina. Como é que tu vai fazer um convênio em que uma parte só assina e as outras 3 ficam obrigadas? Tá aí mais um argumento que diz que a República é tirana, que é uma tirania, porque só eu vou fazer um acordo, eu vou redigir, eu vou aprovar, e as outras 3 pessoas vão obedecer. Esta é a primeira consulta. Se todos são entes federativos em igualdade, não seria o caso de que os demais 5.000 membros da federação, pelo mesmo rito, aprovassem, ou pelo menos por plebiscito, referendassem? Essa é a primeira consulta. A segunda consulta. A formulação da consulta realizada pelo plebiscito de 1993 não foi elaborada de forma a dividir os adeptos do parlamentarismo em 2 comitês e do presidencialismo em um comitê único. Favorecendo a este em detrimento daqueles, ou seja, não foi feito 2 comitês de parlamentarismo e um de presidencialismo? Isso não foi para favorecer o parlamentarismo? Por quê? O que eram os comitês? O que era o plebiscito? Tinha 2 consultas. Uma, presidencialismo e parlamentarismo. A outra, república e monarquia. E aí se formaram 3 comitês. Um pela república e pelo parlamentarismo. Outro pela república e pelo presidencialismo. Outro pela monarquia e pelo parlamentarismo. Então tem 2. Um para a república, um para a monarquia, 2 parlamentarismo. Isso aí não foi não está igual. Não foi uma fraude isto. Esta é a consulta. Esta é a segunda, né? Não, esta é a segunda. Não fere o princípio da igualdade esta má formulação? Esta é a segunda consulta. A terceira consulta. O que justifica o banimento
dos dois ramos da família imperial, que seria herdeira presuntiva ou aparente do trono, tal como outras possíveis candidatas a participar do comitê partidário da restauração da monarquia. Por quê? O que justifica? Por que os príncipes não puderam participar? Se eles são o maior símbolo da monarquia. Não fere o princípio da igualdade esse banimento, porque os republicanos participaram dos seus comitês, do parlamentarismo e do presidencialismo. Por que da monarquia não pôde participar? Tiveram que políticos republicanos fazer parte para defender. Por que o movimento monarquista não pôde participar? Só os monarquistas sem títulos ou sem ligação com a família imperial. Esses puderam. Fere. Quarto, a antecipação do plebiscito marca esse mesmo plebiscito de 93, que está previsto lá na Constituição de 88. Tá? Ele está previsto na Constituição, a Constituição está vigente, cabe inconstitucionalidade. A antecipação do plebiscito marcado para a data maior da pátria, que era o 7 de setembro, estava marcado o plebiscito, foi transferido para uma das datas símbolo de um movimento golpista, ilegal e republicano, símbolo da República, diminuindo para pouco mais de não só pela data que foi feito de fato. O Ismael está olhando, o Ismael nem era nascido. Ismael, desculpa, tu nem era nascido, mas eu era pequeno, eu era mais novo que tu. Eu me lembro. Então, diminuindo para pouco mais de um mês o tempo de debate de ideias com a sociedade até o pleito. Não prejudicou tal debate em favor de uma das ideias? Então, uma das ideias ficou favorecida, a República, ou o que estava. Já vimos que eles fizeram movimentação para que o parlamentarismo fosse favorecido. Agora estamos vendo que a movimentação é para favorecer a República. Quinto, são 7, viu? Quinto, a Constituição Federal previa uma revisão constitucional para a legislatura seguinte, mas esta foi prejudicada e negligenciada por outros assuntos que envolveram o Congresso. Inclusive, parlamentares foram caçados na época. Foi o escândalo dos anões do orçamento, um escândalo de corrupção imenso, gigantesco, que apareceu já na época, que agora disseram que foi o PT que inventou a corrupção. Naquela época o PT nem estava. Então, a legislatura seguinte era 90, logo depois do plebiscito. O plebiscito foi em 93, logo depois, em 93, devia se fazer a revisão constitucional. Aí teve uma CPI e aqui conta, né? Pelo resultado final, visto que nenhuma emenda significativa fora aprovada, em apenas 6 temas irrelevantes teriam passado, eram quase 100 propostas de revisão, só teve 6 que passou. Não teve apoio, não teve divulgação na mídia, não teve participação, não teve debate. Não foi feita a revisão. Porque o que acontece? O que eu estava dizendo? Eles estavam favorecendo o parlamentarismo e estavam favorecendo a República. Eles queriam uma República parlamentarista. Já foi, todos eles, agora muitos já faleceram, mas eles se pronunciavam parlamentaristas. E há muitos dos que estão vivos dos políticos atuais se proclamam parlamentaristas. Logo, eles fizeram uma Constituição com um poder fortíssimo do parlamentarismo, do parlamento. Ninguém governa nesse país se não for por leis. Tem que criar lei, criar lei, criar lei, criar lei. E aí, claro, nasce todo o mecanismo da corrupção. Tu tem que favorecer os partidos, tu tem que compor o governo. O presidencialismo de coalizão, que eles chamam, que é uma balela, não existe presidencialismo ou parlamentarismo. Não tem essa de, é de coalizão. Não, partido que ganha, governa. Mas não, no nosso sistema ninguém ganha, porque são muitos. E o poder está todo no parlamento. Ninguém governa sem corromper o parlamento.
Quem não corrompe o parlamento não governa. Nós já tivemos muitos, Brasil afora, muitos prefeitos e governadores que não conseguiram governar porque tinham minoria. E o presidente que tinha minoria sofreu impeachment. Aí tivemos agora uma outra presidenta que tinha maioria, mas perdeu a maioria, sofreu impeachment. Isso é um problema sério. Agora tá, vamos entrar no mérito, foi corrupção e tal. A história sempre é contada de uma forma, né? Mas vamos ver como ela realmente aconteceu. Dom Sebastião foi morto, desapareceu em batalha, desapareceu mesmo. A história, contam para as pessoas da geração que vive a história de uma forma, contam para as outras gerações também, mas depois vão os historiadores e veem como ela é de verdade. Então, a Constituição dá mais poderes ao Legislativo que aos demais poderes, promovendo desequilíbrio no caso de um presidencialismo aprovado pelo povo, ou seja, nós temos um parlamentarismo sem primeiro-ministro. Tá? Não pode mudar o presidente. O presidente está ali, ele perde apoio, aí tu não consegue mudar ele, tem que fazer um impeachment, que é uma coisa traumática. Não deveria ser assim. O presidente deveria ter um pouco mais de poder se é presidencialismo. Tá? Não é isso que nós queremos. Nós queremos sim um parlamentarismo, só que com um monarca. Por quê? Parlamentarismo com o presidente não existe. Isso aí é uma coisa que inventaram na França. Porque o presidente não tem poder. E se tem corrupção, ou se o primeiro-ministro está mal, mas ele é do partido do presidente, o presidente não vai destituir o Congresso. Ele não vai demitir o primeiro-ministro. Ele vai deixar o primeiro-ministro. Isso só é possível com um rei ou um monarca. Porque o monarca, ele não tem nenhum comprometimento com partido nenhum. Se tiver que botar para a rua, ele bota para a rua. Esta distorção era prevista ser corrigida pela revisão, mas não foi. Não é suficiente argumento para uma nova revisão ou reforma política? Então, voltamos lá para o tema da anterior, né, que é a revisão do quinto. Tá? Do plebiscito, desculpa. Do quarto. Quinto é revisão. Tem que fazer uma nova revisão. Não teve revisão. Sexta consulta. Uma série de emendas constitucionais desconsideraram princípios que guiavam a Carta original em favor de uma ampla maioria parlamentar e desequilibraram os entes federativos, aumentando os poderes da União em relação aos demais entes. Não é suficiente argumento para uma nova revisão ou uma reforma tributária. Então, o que aconteceu nos anos 90, quando o presidente tinha um amplo apoio no Congresso? Ele aprovou uma série de reformas e modificações no Estado, porque antes existia... A Constituição foi feita para ter o equilíbrio entre os três poderes: legislativo, executivo, judiciário. E também um equilíbrio entre os entes federativos: União, Estados, municípios, Distrito Federal. Responsabilidades iguais para todos. O que aconteceu? Nos anos 90, se remendou tanto a Constituição, se tirou responsabilidades da União, se passou para os municípios, né? Os estados perderam receitas, a União ficou super poderosa, todo mundo sabe isso. Os impostos são arrecadados, vão para Brasília, eles não voltam para os municípios, não voltam para os estados. Hoje nós vivemos uma época que os estados estão todos, quase todos, quebrando, porque o estado não tem fonte de receita, tem que inventar novos impostos. A população não aguenta mais de tanto imposto que paga. E paga imposto para o município, paga imposto para o Estado, paga imposto para a União. E a União ainda recolhe e não repassa. O que o Estado e o município recebe não está sendo suficiente para sustentar o seu funcionamento. E a União tem poder, superpoderes. Então, nos últimos 3 governantes, tinha esse desequilíbrio. Então, o presidente, quem está em Brasília, tinha superpoderes e tinha toda a classe política na mão. Os partidos políticos todos deviam favor ao presidente. Os prefeitos, os governadores apoiavam o presidente. Eles iam a Brasília, o presidente distribuía verbas e comprava todo mundo. Então,
Mais uma vez, né, não é que o executivo tem poder. Brasília tem poder. Entre o executivo, o legislativo, o judiciário, o legislativo tem poder. Então o legislativo, que é o poder político, e o executivo, que também é um poder político, aliados, eles têm juntos mais poder que os estados e os municípios e bota todo mundo no bolso. Isso é uma tirania, como disse Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, essa é a tirania da República. É super poderosa, é um desequilíbrio. E um país centralizado, um estado centralizado como o nosso, não consegue resolver os problemas dos buracos nas ruas, da falta de creche. Tudo que é município tem esses problemas. Falta de creche, saneamento básico, educação de baixa qualidade, baixo salário dos professores, segurança pública caótica. Ninguém consegue resolver, porque tudo vai para Brasília e não volta. E aí se transforma em privilégios e corrupção, essas coisas todas, todo mundo está careca de saber. Então, o quinto era isso, né? Não é um suficiente argumento isso para uma reforma? Ou para uma revisão? Sexta consulta, uma série de emendas constitucionais. Essa já era a sexta, né? Sétima consulta, a última. As leis e políticas que visavam reparar as injustiças do passado, como a ocupação do território nacional sem reconhecimento dos indígenas aqui presentes anteriormente das nações indígenas. 2. A exploração do trabalho da mão de obra escrava de africanos e afrodescendentes. 3. A anistia política aos defensores da legalidade na época da Revolução de 1964, do golpe de 64, de 68, de 61, as pessoas que lutaram pela legalidade, os comunistas, os guerrilheiros, todos eles foram anistiados e reconhecido que eles não estavam contra a lei, não estavam contra o país. Então, eles receberam reparação. Os afrodescendentes receberam reparação por quê? Porque que existem cotas, porque eles foram escravizados. E, em tese, eles têm menos oportunidades, porque eles descendem de escravos. E os índios foram desrespeitados, foram colonizados, eles foram tirados das suas terras. Esse é o argumento para que se crie hoje territórios de preservação, áreas de preservação e reservas indígenas. São argumentos idênticos ao da restauração da nobreza, realeza e suas descendências, pois estas foram banidas da vida pública desde a proclamação da República, comprovadamente um golpe de Estado ilegal. A carência dessa restauração fere o princípio da igualdade nesta república. Se tu tá favorecendo 3 grupos que tu reconhece que como Estado tu em algum momento desfavoreceu, por que esse outro grupo não? Eu conheci a família de um membro do nosso movimento, uma pessoa descendente da nobreza brasileira, e a família dele, eles já tinham nobreza europeia. Mas a família dele, a parte brasileira da família, tiveram todos os bens deles confiscados pelo Estado, porque o bisavô desse confrade, ele não se submeteu à República. Ele era um militar de alto escalão, um barão, e ele não se submeteu à República, teve os bens dele todos confiscados e nunca mais reparados. Agora, há uns poucos meses, no ano passado, saiu a notícia de que da ação essa que a família imperial dos Bragança moveram contra o estado do Rio de Janeiro para a recuperação de um palácio que pertencia à princesa Isabel, a dona Isabel Cristina. Parece que eles vão recuperar ou ser indenizados, alguma coisa vai acontecer nesse sentido, para a família
imperial para o ramo de Petrópolis, ou para o ramo de Vassouras, não sei, mas eles vão receber de volta esse bem, essa propriedade. Eles recebem o laudêmio, eles recebem um imposto que existe no Brasil quando tu constrói uma cidade em cima de terras que pertenciam a uma família. Estas terras, elas recolhem um imposto para indenizar aquela família, esse é o laudêmio, e o ramo de Petrópolis recebe o laudêmio da cidade de Petrópolis, a Companhia de Petrópolis, né? Ou seja, eles já estão tendo meio que a indenização deles, a reparação deles. Mas eles não eram as únicas famílias nobres do Império. Tem muitas outras famílias, mais ou menos umas 10 mil famílias, hoje, são descendentes de nobres brasileiros. E estas pessoas, muitas delas, perderam seus bens na época da República, da proclamação da República. Então, se a gente reconhece os quilombolas, se a gente reconhece as reservas indígenas, nações indígenas, as nações, como é que se chama, originárias, se a gente recebe os anistiados políticos, que recebem aposentadoria como uma indenizatória, né, uma indenização do Estado, por que as famílias nobres brasileiras não podem receber? Esta é a 7ª consulta na nossa ação direta de inconstitucionalidade. A 7ª e a última. Então, o nosso movimento, a Aliança Restauração Nacional e também a Casa de Lisboa, a Casa Imperial de Portugal, Brasil, Algarves e Império Ultramarino Lusitano, nós queremos reaver esses direitos das famílias nobres brasileiras. Nós também queremos resolver o desequilíbrio dos 3 poderes. Nós também queremos resolver o desequilíbrio dos entes federados, União, Estados e Municípios. E nós queremos revisar a questão do plebiscito, o plebiscito que foi feito. Se nós conseguirmos pareceres de juristas, nós estamos recrutando juristas para nos emitirem esses pareceres. Se nós conseguirmos pareceres nesse sentido, a gente pode reconvocar o plebiscito, refazer uma revisão constitucional e promover reformas por força, já que o Supremo está legislando, né? Vamos legislar em favor do Brasil. E aqui tem nesse documento também uma lista de apoios que nós já temos. E esta é o vídeo que eu tinha prometido sobre a ação direta de inconstitucionalidade e as vias para a restauração. Tá? O que pode acontecer? Essa é uma primeira fase. A gente rever a constitucionalidade da Constituição de 88, e nós podemos encontrar que antes da Constituição de 88, que a Constituição de 88 já era inconstitucional, porque ela foi originada de um período de exceção, lá nos anos 60. Aí nós vamos pesquisar lá, daqui a pouco a gente descobre que a Constituição dos anos 40, Constituição de 40 e 50, eu acho, já era uma Constituição também inconstitucional, porque ela foi originada de um golpe também, da Era Vargas, da Constituição da Era Vargas, e a Constituição da Era Vargas também quebrou a Constituição de 1891, e a Constituição de 1891 também foi gerada num golpe, o golpe de 1889, que é a Proclamação da República, que foi ilegal, não foi levado em consideração os meios para se proclamar a República que já estavam previstos nos dispositivos da Constituição de 1824. E se nós formos ver também, existe aí a teoria de que também a independência do Brasil foi ilegal, enfim. Vamos revisar, mas vamos pelo menos começar pela primeira fase. Então, nós estamos recrutando juristas que possam nos apresentar um parecer. Nós estamos recrutando juristas que possam participar deste grupo de estudos. Os interessados entrem em contato comigo ou entrem em contato
com o confrade Isaac Bernardo de Souza, porque ele é o relator do atual grupo que faz parte. Esse grupo já existe. As pessoas novas vão se somar a esse grupo. Nós precisamos mais mentes brilhantes, mais cabeças, mais pareceres, mais ideias, porque a maioria dos que fazem parte desse grupo não são juristas, são historiadores, são eu, jornalista, tem, enfim, militares, são pessoas que estão mais para observar. Queremos ver a atuação brilhante dos juristas e do notório saber neste país e nas pessoas que participam do nosso movimento monárquico restauracionista. Bom, então, dizendo para vocês que é um prazer, e a partir desta semana, todas as semanas eu vou vir nos fins de semana, no sábado, na sexta-feira, e subir um novo vídeo para este canal, para este grupo, e esse vídeo também vai ser compartilhado nos outros grupos que fazem parte do movimento monarquista, do movimento restauracionista, do movimento da causa de Aves, da dinastia da Casa de Lisboa, enfim. Todos estão convidados a se unir à nossa causa. Nós estamos organizando a casa e estamos com muito trabalho a fazer. Estamos precisando de nobres, precisando de pessoas que doem, pessoas que se doem para a criação de um novo Estado, de um novo tipo de nação para o nosso país. Que estamos carentes disso. Não chorem a queda, não chorem a morte e a doença da moribunda dessa república. Não lamentem, não clamem por políticos republicanos nem por intervenção militar. Clamem pela volta do rei, pela volta do príncipe esperado. E é isso que todos nós estamos precisando, e aos votos que nós fazemos com muita fé e amor aos queridos confrades, irmãos e irmãs, confrades e confreiras. Um abraço e até a semana que vem.